Eu vou começar essa aula conversando com vocês um pouco sobre o fim da última aula que eu dei para vocês. E o finalzinho dessa última aula, aquela aula toda tratou de sistemas de informação geográfica, praticamente, né? Suas potencialidades, possibilidades. Apresentei de maneira bem sucinta algumas das alternativas do Google Earth, do Google Earth Pro, né, no caso. Ele tem uma infinitude de possibilidades. Se tiverem interesse, podemos conversar mais sobre, tá? Mas a aula de hoje vai partir de um ponto que vai ser uma proposta que eu tenho para vocês, na verdade. Não é obrigatório, não tem que fazer para ganhar um certificado no final, tá? Mas é uma possibilidade aí de vocês conseguirem interagir com uma outra plataforma. E essa plataforma consiste no ArcGIS Story Map. Por isso que eu pedi para vocês de tarefa na última aula a tentativa de fazer uma conta aqui nesse Story Map. Estão vendo? É só clicar no link que eu vou enviar aqui para vocês no grupo. No grupo não, no chat, que é esse aqui, que é o mesmo link do slide, tá bom? E aí vai abrir essa telinha aqui para vocês. Quem já conseguiu fazer o login não vai ter muita dificuldade. Só vou fazer o logout aqui para vocês pegarem do início, tá? Então, clica no link, vai vir para essa tela inicial aqui. Eu não estou logado. Talvez tenham percebido que minha tela está em inglês. Não sei se alguém aí tem dificuldade com a língua. Se tiver, não é um problema. 3 pontinhos aqui do lado, traduzir. Clique em traduzir, clique em português. Vai para português a sua interface do Google Chrome. Beleza? Para fazer o login, clica no bonequinho, seguindo. Eu já tenho meus dados salvos, certo? Quem preferir pode logar pelo Google, no caso é o que eu faço, já facilita um pouco a minha vida. Beleza? E aí clique em seguindo. É logar, entrar. É isso que vai acontecer. Estão logados aí nas suas respectivas contas. Talvez não seja compatível a interface que vai ser apresentada, Araci. Talvez ali pelo computador, na verdade, com certeza pelo computador dá, tá? Se não der pelo Google Earth, é possível. E ao abrir esse link, vocês vão poder observar que você tem a possibilidade de clicar em algumas opções. Se você quiser interagir, ver outros mapas de outras possibilidades, é só olhar em histórias, em galeria, mas eu não vou me ater a explorar o site, eu vou focar em tentar mostrar para vocês algumas das possibilidades de produção cartográfica, tá? Então, clica aqui, ó, em seguir. Para vocês vai aparecer uma opção aí de storymaps.com ou StoryMap só. Eu quero que vocês cliquem no ArcGIS StoryMap para vir para esse tipo de interface que eu estou apresentando para vocês. Certo? Não sei se conseguiram chegar até aqui. É a partir daí que vocês vão conseguir produzir o que quiserem. Certo? Clicando ali em Create Story, e aí estiver em português, criar uma história. Veja que você tem algumas possibilidades de início rápido. Para não dificultar muito, eu vou clicar em uma delas. Não sei se está aparecendo para vocês aí como é a interface. Para mim está um pouquinho chamuscado ela aqui, um pouquinho sem qualidade devido à sobrecarga aqui da internet, mas eu vou clicar aqui no Sidecar, que é a ideia de usar uma interface aqui, como vocês vão perceber agora. Ó. Aqui vai aparecer o meu mapa, tá? Meu título. Eu dou o título que eu quiser para vocês terem uma noção de alguns exemplos de como isso pode ser produzido. Vocês vão lembrar daquele Fortalecendo a Economia que eu mostrei para vocês numa outra aula. Estão lembrados?
mostrei um de patrimônio também. A ideia é que vocês possam produzir alguma coisa que queiram, que tenham interesse, sobre qualquer assunto que seja, como resultado final aí dessas nossas aulas. Então, aqui eu tenho uma produção relativamente pronta, que eu resolvi focar nos patrimônios de Mogi das Cruzes, os patrimônios edificados, como eu disse para vocês na última aula, certo? E aí você vai rolando a barrinha aqui do lado, ó, com scroll, não sei se vocês conseguem ver, e aí, ó, botei um vídeo interativo de como era o território de Mogi, como ele vai se fragmentando, os municípios que vão sendo criados. O vídeo aparece aí para vocês? Está fluindo? Ali no canto superior esquerdo? E à medida que você vai rolando o scroll, ele vai passando pelos pontos que você vem a plotar dentro do mapa. Tá vendo? Você pode clicar em algum ponto, caso queira ir de maneira direta. Pode rolar a barra de rolamento. Pode, se preferir, viajar pelo mapa, tirar o zoom e ir para qualquer lugar do planeta. No caso, como eu fiz algo microlocalizado aqui, eu foco em Mogi das Cruzes. Certo? Entenderam essa possibilidade de resultado final? Então, a criatividade de vocês vai ser o limite para o que vai ser produzido. Tá? Tudo bem? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Tá tranquilo, gente? Tá, eu vou clicar aqui no mapa, ó. É como se fosse mapear represas, certo? Ele é bem intuitivo, vejam só. Você tem essas opções aqui, ó, de edição. Eu posso trocar o nome. Mapeamento de centros de mercados municipais. Mercados. Você pode botar subtítulo. Mercados municipais no Brasil. Você pode definir o autor, o que você quiser. Certo? Tendo em vista isso, observem aqui que você tem uma engrenagem. Você pode botar textos alternativos. Vou clicar aqui, ó, em edição. Viram que eu cliquei no lápis? Ao clicar no lápis, você escolhe o tipo de mapa. No caso, o meu modo não é o pago, eu não posso 3D. E eu estou usando aqui imagens de satélite, estão vendo? Eu posso trocar o tipo de imagem do mapa base, a partir de qualquer tipo que eu queira, dentre as possibilidades do gratuito. No caso, eu vou dar o exemplo do gratuito para vocês. Eu vou deixar essa imagem de satélite aqui como mapa base. Poderia ser uma ideia mais escura, limites físicos, estão vendo? Você escolhe. Você pode escolher a cor dos pontos que você vai querer, sem problema. E o zoom inicial, certo? Tudo decidido, salvar. Beleza? Você pode escolher parte do layout, e aí vamos iniciar a plotagem dos pontos. Então, vou dar um zoom aqui, vou colocar um dos pontos, em qualquer ponto que seja. Eu posso adicionar imagem ou vídeo, estão vendo? Então, eu clico aqui, eu posso fazer um upload, que é pegar alguma imagem que exista dentro do meu computador, ou pegar algum link que tenha na internet. Então, você pode ou baixar essas imagens, ou, se preferir, você pode pegar de algum link que exista na internet, de qualquer site que tenha hospedado essas imagens. Certo? Vocês estão conseguindo entender essa ideia? O upload aqui, ó, browse your files, né? Localize seus arquivos, você vai onde está o arquivo salvo, clique e adiciona. Em link, você vai e acessa o link aqui. Vamos imaginar que esteja aqui em celulares Samsung. Só para colocar para vocês uma ideia, tá? Imagens. Você vai em qualquer imagem que você queira, net, clica no botão direito. Você pode salvar o link como, salvar a imagem como. Você vai salvar a imagem no seu computador.
certo? Está salvo aqui. A imagem foi adicionada ali do lado. Posso dar o título. E uma descrição aqui, sei lá, sobre a história dele. Mudei de ideia, eu ia fazer sobre um tema e agora quero trocar de tema, não tem problema. Você pode trocar, pode editar, trocar o texto. Isso aqui fica a seu critério, certo? Estão conseguindo acompanhar? Para abrir mais um item, clica no mais aqui embaixo. Abriu mais um item. Certo? Estão acompanhando como que vai ser a produção? Tendo em vista que eu adicionei aqui o número 1, eu posso ir para Add Location, adicionar uma localização. Então, agora eu tenho o mapa mundi, eu vou plotar onde eu quero, qualquer lugar. Então, o primeiro lugar que eu vou querer colocar, vai, como eu botei o Samsung, vai ser a Coreia do Sul, a marca sul-coreana. Usar o Map-Tour Settings, usar as configurações do Map-Tour, ou usar o zoom atual. Você define o tipo de zoom que o espectador vai ter no momento que entrarem no número 1. Certo? Então, como eu quero a visão de mundo, vou deixar aqui. E é só clicar em Save. Pronto. Quando eu clicar no 2, eu tenho um tipo de visão. No 1, vejam só, se eu quiser sair desse tipo de zoom, ó, eu cliquei no número 1, você vai ter aqui a história corrida aqui do lado. Número 1, tirou o zoom, vai naquele padrão. Vai para a imagem 2, add imagem ao vídeo, adicionar imagem ao vídeo, dá um título, descrição, add location, adicionar o ponto. E assim sucessivamente. Certo? Então, fiz uma apresentação breve de como criar um mapa plotando pontos, certo? Por enquanto é muito simples, sim, eu sei, mas gostaria que vocês tentassem produzir algum mapa pontual. Comecem a se aventurar aí nos aplicativos, nesse software, se tiverem tempo ao longo da semana, tentem começar a produzir alguns pontos, tá? Não vou me alongar muito nessa etapa para não tomar muito do tempo da aula, mas ao longo das outras aulas que vou ministrar, eu posso tirar dúvidas, posso acompanhá-los durante a semana, certo? Tudo bem, gente? Tiveram uma noção aqui de como começar uma produção ali? Eu quis usar o Story Map porque ele gera um link e isso pode ser divulgado de maneira online, sem ter que haver uma impressão ou uma imagem estática de algum mapa. Certo? Se tiverem dúvidas, repito que estou à disposição, hein? Ele é meio intuitivo, mas às vezes dá uma travada, então não tem problema, tá? Tenta traduzir e é isso. Tudo bem, pessoal? Esse primeiro momento aí de recapitular um pouco do que tratamos na última aula. Não sei se vocês perceberam, logo aqui embaixo, ó, opa, perdão, eu tenho um outro link. Eu vou mandar aqui para vocês na caixa de diálogo. Peço que tentem acessar esse DataGel. Vou usar e abusar do geoprocessamento nessas aulas que estão por vir. Então, esse DataGel, ele é um sistema ambiental, é o Sistema Ambiental Paulista. Até na última aula, não lembro exatamente quem tinha perguntado como era o monitoramento, como era para que pudéssemos acompanhar algumas informações sobre qualidade ambiental, possibilidade de deslizamento, área de inundação, ou qualquer outra temática. Então, muito dessas informações estão disponíveis. Temos, por vezes, dificuldade em acessá-las. Aqui trago para vocês mais uma das potencialidades do SIGS. Vejam que eu tenho uma série de abas aqui do lado. Posso clicar em base temática, dados socioeconômicos. Vou começar aqui por dados socioeconômicos. Demografia.
Demografia em 2023. Você tem aqui a demografia no estado de São Paulo. Sistema Ambiental Paulista. Então, esse aqui é focado no estado de São Paulo. Se quiserem de outros estados, podemos conversar. Ofereço aí outros sistemas de informação geográfica. Você não quer demografia? Clica aqui de novo. Ó. Saiu. Não tem problema. Você quer as descrições das origens das informações? Clica aqui do ladinho. Certo? Quero saneamento ambiental. Quero saúde. Você clica, você acessa a informação. Mortalidade por doença de aparelho respiratório, ou alguma outra temática que você tem interesse, dentro das possibilidades que eles te oferecem aqui. Certo? Coleta e tratabilidade de esgoto, vejam só. Atendimento à água, você pode escolher o tipo de filtro dentro das diversas possibilidades que ele lhe oferece aqui. Vocês podem chamar de filtro, de máscara, se preferirem, certo? Então, tudo isso aqui, ó, dentro da aba dados socioeconômicos. Estão vendo? Fiscalização, abre outras abas, gerenciamento, vamos lá, sei lá, áreas contaminadas, perdão, gerenciamento, áreas contaminadas ou restrição de uso à água subterrânea. Você tem algumas áreas aqui dentro que tem restrição, vejam que mudou o tom, próximo a São Paulo, no caso. Então, você tem algumas possibilidades. Peço a vocês que cliquem ali em legislação ambiental. Você tem, por exemplo, áreas protegidas, áreas de terras da FUNAI, dentro do estado de São Paulo. Ó. Inclusive, mais algumas foram demarcadas recentemente, né? Não sei se acompanharam. Zoneamento agroambiental, zoneamento ecológico e costeiro, Baixada Santista, Litoral Norte, estão vendo? Você tem aqui muitas possibilidades para poder ficar viajando aí, explorando, usando isso como recurso. E aí vejam que quando eu coloquei esse tipo de filtro, ele tampou completamente a parte do fundo. Não tem problema, você vem aqui, ó, transparência. Você define a taxa de transparência para poder enxergar o que tem embaixo. Certo? Podendo, eu não lembro, eu não sei que cor é cada cor, legenda. Zoneamento agroambiental para o setor sucroalcooleiro. Adequado, inadequado, vejam só. Está demorando um pouco a carregar, que eu tirei o filtro. Mas estão vendo que eu tenho muitas possibilidades. Tirei a legislação ambiental. Ó. Eu abro a aba, fecho a aba. Estão vendo? Monitoramento, águas de interior. Você pode escolher, ó, índice de qualidade da água, vou falar disso daqui a pouco. Você vai conseguir ver um mapeamento de índice de qualidade da água. Você pode dar uma olhada em qualidade do ar. Como trataremos de análise ambiental, de corpos d'água e de áreas sensíveis, isso aqui vai ser uma grandiosa ferramenta para que possamos compreender uma série de informações acerca do que trataremos no dia de hoje, sobre o meio ambiente, principalmente. Tudo bem, gente? Estão conseguindo olhar pelo meu ou já clicar aí no celular, no que quer que tenha em mãos para poder explorar a ferramenta? Ó, riscos naturais. Vamos lá, perigo de escorregamento. Deixa eu só tirar esse filtro. Vejam que se eu não tirar o filtro anterior, eu posso inserir um filtro em cima do outro. Tudo vai depender da sua taxa de transparência para poder colocar um filtro em cima do outro. Estão vendo? Você escolhe. Beleza? Eu vou deixar ele completamente transparente, porque eu coloquei aqui para vocês observarem a possibilidade de escorregamento. Estão vendo a nossa Mogi? Então, se você tiver dúvidas, abre a legenda, perigo de escorregamento, e aqui é outra legenda de índice de qualidade da água, no caso que eu não tirei o filtro.
Quero tirar o escorregamento, quero ver onde tem perigo de inundação dentro da nossa Mogi. Vamos lá, vamos mexer na opacidade. Você consegue perceber, ó, claramente que as áreas à margem do corpo d'água são as áreas que oferecem maior risco. Você tem dúvida, legenda, perigo de inundação. Ele é gradual até o P5. Vejam que algumas áreas de Mogi têm um perigo bem maior, né? Alguém aí mora próximo ou frequenta algumas dessas áreas de Mogi? E no caso entre Mogi e Suzano, estão vendo? Mas à margem do rio você tem grandiosos riscos. Tudo bem, gente? Estão mais quietinhos hoje aí? Mais uma ferramenta para que possamos explorar a qualidade ambiental, né? Vou apresentar mais algumas ao longo dessa aula para vocês. Possivelmente, algumas dessas áreas, Débora, podem oferecer determinado risco em épocas do ano. Região dos Canudos, ali eu vi que o Fabrício comentou, eu não estava com a aba aberta aqui. Vocês devem ter percebido que a água vai ser um dos focos de análise aí da nossa aula. Então, vou retomar com vocês alguns conceitos, alguns assuntos, até temas, né, que podem contribuir para uma melhor compreensão do que será discutido de maneira mais profunda, né, na aula de hoje. E, basicamente, a origem da água no nosso planeta tem a ver com o resfriamento e aquecimento da Terra, né? E uma condensação do vapor em forma de chuva vai formar os oceanos primitivos, né? Nós temos até hoje no nosso planeta a mesma quantidade de água, e ela está nos oceanos, nas calotas polares, na atmosfera, sob a forma de nuvens. Ela se encontra também nos continentes, em rios, em lagos, em glaciares, em aquíferos, né? Ela está contida também em todos os organismos vivos, certo? Somos um saco de água, né, basicamente, como vocês devem perceber aqui nesse próximo slide. A água é fonte da vida e a água, de fato, é vida. Por isso que a qualidade da água interfere tanto na nossa vida, não é não? Mais de 70% do nosso organismo é composto de água. Devem ver essa informação aí de quando se entendem por gente, talvez, né? Cérebro com 75%, coração também com 75%, e músculos com 75%, enquanto outros órgãos vão concentrar 81%, 83%, perdão, 86%. Nosso sangue, 81% água. Então, quando você pontua que a água é fonte da vida, né? Como Nunes e Sacconi vão salientar, não está só falando a água distribuída pelos reservatórios principais, oceanos, continente e atmosfera. Tem água dentro de cada um de nós. Por isso é tão importante que cuidemos desse bem tão precioso. Daí a necessidade de termos uma análise da qualidade da água muito assertiva, para que possamos evitar uma série de questões, certo? Então, a água é importante por si só para os seres vivos, para todo um meio ambiente, para todo um ecossistema. E é interessante pontuarmos que essa importância é reconhecida também, inclusive em discussões multilaterais, como pontuamos em outras aulas. Entre os 17 ODS, conseguimos observar que 3 vão tratar da água de maneira mais direta ou até indireta. Água potável e saneamento vai ser o sexto ali, estão vendo? Enquanto o 11º vai tratar de cidades e comunidades sustentáveis. Se você fala de sustentabilidade, você está falando de acesso a um bem vital, que é a água. E o 14º como vida na água. Vocês vão perceber que vários outros vão tratar de maneira indireta da água, mas esses vão comungar um pouco mais com o tema. Tá? Aqui eu vou trazer para vocês, não sei se já viram, esse vídeo é bem famoso, de uma disputa por água. Já viram esse videozinho? Alguém? Desses bichinhos ali? Estão conseguindo ver a minha tela?
Estão conseguindo? A disputa pela água vai estar atrelada também a relações de poder. Vocês vão perceber isso aí. Isso, era sem som, Débora. Mas conseguiram acompanhar? Fica só uma musiquinha de fundo ali, meio bonitinha. Araci ali comentou que ainda não tinha visto, Fabrício comentou que é muito atual. Vocês vão perceber que até as próprias legislações que serão produzidas acerca da água, do acesso à água, vão ter muito a ver com relações de poder também, certo? Sim, é um bem vital, é necessário à vida, mas vão começar a comercializar a água. Vocês já devem ter percebido isso, certo? E é importante que possamos compreender que essa água que vai ser disputada, ela cada vez será disputada pelo um número maior de pessoas, né? Então, você está falando de uma evolução populacional grandiosa. Eu lembro até peguei essa imagem que foi usada há algum tempo, quando eu tinha aulas, quando eu era aluno, na verdade, né? E projetava um crescimento exorbitante da população, né? Essas projeções foram superadas, né? Inclusive, essa chargezinha ilumina, ilustra muito, na verdade, essa ideia. Então, você tem um número maior de pessoas disputando esse bem, não só esse bem, né? Diversos recursos. Portanto, a qualidade desse recurso e de tantos outros, ela vai influenciar profundamente a qualidade de vida de cada uma dessas pessoas que estão no meio, certo? Pensando em disponibilidade hídrica, né? Tem até um ditado que fala que Deus é brasileiro, não sei se vocês já ouviram falar. 12% da disponibilidade hídrica potável global está aqui, né? Pensando aí nos 193 países que pertencem à ONU. Então, você tem, dentro do nosso país também, uma má distribuição territorial dos recursos hídricos. A área com maior concentração de pessoas, ela é a área que não concentra a maior quantidade de água, que é a região norte, né? E antes eu estava falando do sudeste, certo? Então, essa água está mal distribuída, você tem uma certa escassez em determinadas áreas. O sertão nordestino é um exemplo, certo? Essa água, ela vai ter algumas propriedades, vocês já devem ter ouvido falar delas, né? Ela vai ser capaz de realizar pontes, a química explica um pouco isso. Não vou me aventurar na química, não é minha área, vou passar de maneira muito superficial, mas é importante que vocês tenham noção que a água ela vai ter uma capacidade de coesão, ela vai se unir facilmente a alguns elementos, vai ter uma força de atração de moléculas junto a alguns elementos específicos, conseguindo ali possibilitar uma adesão, se unindo muito bem a algumas substâncias que são polares. Já ouviram falar que a água é um solvente universal? Então, as substâncias elas vão ser classificadas de acordo com suas afinidades com a água. Tá?
as hidrofílicas e as hidrofóbicas, as que se dissolvem na água e as que não se dissolvem. Já viram aquela experiência do óleo e da água? Ou outras. Então, a água vai ter algumas propriedades, certo? Posso estar repetindo coisas que já conhecem, mas isso vai fundamentar o que vamos discutir daqui a pouco acerca da análise ambiental da água, tá? A água é capaz de evaporar para o ar e diminuir o potencial hídrico da folha numa árvore, por exemplo, né? É capaz de provocar uma tensão devido ao baixo potencial hídrico na raiz, provocando entrada de água no solo, se deslocando por osmose nas células, no caso ali da árvore, certo? Então vejam que algumas são as propriedades da água. Já devem ter visto um mosquitinho meio que boiando, né? Essa tensão superficial é que vai fazer com que esse inseto não afunde. Quando você enche o copo até a beira, né? E ainda ele não derrama, você tem ali a ação da tensão superficial. Vai ser aquela propriedade que vai fazer com que a superfície da água líquida se comporte como uma películazinha, certo? E essa tensão superficial ela vai permitir esses insetos meio que boiarem, né, digamos, eles estão andando em cima da água, certo? Temos aí uma outra propriedade, que é a capilaridade, né, que é nada mais nada menos que um fluxo contínuo de água no interior das células, permitindo ali uma distribuição mais eficiente, certo? A água como protetora térmica, capaz ali de realizar tensão, coesão e adesão a diversos elementos. A água em seu estado natural ela não está pura, ela está misturada a outros elementos, certo? Água mineral, já viram na garrafinha, né? Ela está com outros elementos. Ela vai estar abundante na natureza, no estado sólido, no estado líquido, também no estado gasoso. E como eu disse para vocês, sem estar pura, muitas vezes com outros elementos junto, aquela quantidade de água. E como eu disse no começo, toda essa água, ela não está distribuída de maneira homogênea ao redor do planeta. Você tem áreas que têm grandioso estresse hídrico. E no que consiste essa ideia de estresse hídrico? O estresse hídrico vai ser uma situação em que a demanda de água vai ser maior do que a disponibilidade e a capacidade daquela área em renovar a quantidade de água necessária àquela população. Seja uma população de pessoas, de animais, seja para toda a biota ali. Então, muitas vezes, alguns dos seres que estão naquela área vão acabar sofrendo e perecendo. Falando em estresse hídrico, já assistiram um filme que se chama Rango, que vai relatar um pouco é uma animaçãozinha bem interessante, que vai focar numa discussão sobre água. Eu vi que a Camila ali reagiu. Laura, eu amo esse filme, é muito bonitinho. nossa, já usei muito em sala, inclusive. É muito bom. E vai tratar Quer dizer, a crítica dele não é boa, né? Mas o filme é muito bom. A disputa por água era um bem precioso e, de fato, vocês vão ver que empresas, grupos grandiosos se degladiam para controlar esse bem, para poder poluir esse bem, para não ter de limpar esse bem, certo? Só que a água é fundamental para todos nós e o número de pessoas está aumentando. É um pouco assustador pensar que, atualmente, 40% da população mundial está vivendo em algum país que tem uma situação de estresse hídrico. Particularmente, eu não tenho dimensão do que é ficar sem água. Fiquei sem água na minha vida por curtos períodos, em alguma manutenção, em alguma situação atípica. Mas o estresse hídrico, ele é bem grave. Pensando em Brasil, você tem aqui um mapa de possibilidades de estresse hídrico, certo? Obviamente, a região que mais tem água é a que tem menor possibilidade de ter estresse hídrico. Significa que jamais vai ter algum tipo de estresse, algum tipo de dificuldade, não. Pega aí o que aconteceu nesses últimos meses, né, nessas imagens assustadoras
que circularam o mundo mostrando a grandiosa seca que pegou de maneira forte em áreas onde jamais tínhamos visto algumas imagens de ausência de água, né? Chegaram a ver algum antes e depois de algum rio da Amazônia? Posso até mandar para vocês depois. Vou mandar ali no grupo de vocês, no nosso grupo, tá? Vocês vão perceber que são imagens que assustam, comparado ao que era antes e o que temos agora, tá? Deixei aqui no finalzinho desse slide um link para que vocês possam ter a possibilidade de acessar. Isso aqui é produzido pela Agência Nacional de Águas, tá? São pequenas mapinhas relativamente interativos. Então, você vier aqui clicar e botar o mouse sobre o mais, você tem aqui a quantidade de água, no caso aqui, a saída para outros países, é a bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, né? Volume de reservatórios, estão vendo? Você pode ter uma noção, a evapotranspiração, ter uma noção da água que entra de outros países, no caso aqui no nosso grandioso Rio Amazonas, 3,3 trilhões de metros cúbicos, e a saída para o oceano, 9,2 trilhões, então só o que o Brasil abastece são cerca de 6 trilhões de metros cúbicos de água, né? Isso é algo surreal, certo? Portanto, eu estou tentando trazer essas informações, a bacia hidrográfica, sim, nossa grandiosa bacia. A questão do estresse hídrico está atrelada à poluição. Muitas vezes o problema não é necessariamente a quantidade de água, dependendo da área, sim a qualidade da água que você tem acesso naquela determinada localidade. Vocês devem ter percebido que o próprio consumo de água é profundamente desigual, né? Trouxe até um esquema que eu peguei informação da própria ANA, da Agência Nacional de Águas. Você tem ali 69% do consumo da água no Brasil atrelado à agricultura, 10% ao uso doméstico e 21% ao uso industrial. Então, infelizmente, o seu papel de fechar a torneira, de lavar o quintal com a vassoura, ele não é o que vai salvar o consumo de água. Não significa que você tem que chutar o balde e largar a torneira aberta, de maneira alguma. Você é um cidadão consciente. Mas fato é que, enquanto não tivermos ações em outras esferas também, não adianta só o cidadão ser responsabilizado e culpabilizado por algumas das piores mazelas que acontecem por aí. Certo? Só para trazer uma curiosidade, eu trabalhei quase 3 anos numa empresa de filtros de água. E a gente vendia filtros industriais também, né? E aí, no meio industrial, além da questão ambiental que pega quando você tem que fazer a filtragem da água, né, em indústrias têxteis, em determinados segmentos, né, tem muito a discussão da otimização, assim, desse filtro e da qualidade que você devolve dessa água, né, enfim, e da própria economia, porque, consequentemente, é caro tratar água, né? E quem paga somos nós, né? E quem paga somos nós, né? A ponta vai estourar, né? Sempre lá no consumidor, enfim, de alguma forma a gente paga, né? Mas assim, como é caro tratar essa água, né? Então tem também um reflexo na escala produtiva, né, de redução mesmo, né, de como otimizar essa água, enfim, que acaba refletindo. Mas é muito pequeno ainda, né, assim, é uma coisa que a gente precisa de muito mais estrutura. A solução tem muita coisa saindo, né, assim, só que é muito caro ainda, né, então a gente fica vendo esses jogos, assim, tenta, fecha de um lado, abre do outro, e é um pouco complexo, né? Mas, em via de regra, a gente teria que ter tecnologias que utilizassem menos água mesmo, né? Estratégias, saídas para a agricultura, principalmente, né? E para a indústria, porque são como a gente está vendo no gráfico aí, os maiores consumidores, né? Mas, enfim, só quis trazer porque eu me lembrei, né, desses atendimentos ao setor industrial, que é um setor bem complexo, assim, de atender, né? Mas que tem essa conversa, né?
motivado pelo fator econômico, mas, enfim, de alguma forma acontece. Com certeza. Camila, você até me fez pensar numa coisa, né? Porque quanto menos a indústria é responsável por seus efluentes, mais sujeira, digamos, de maneira bem aspas, aí, né? Ela vai jogar no rio. Mais caro vai ser o tratamento da água, mais caro é a água para que ela compre depois para poder usar. Se ela está pagando mais caro na conta, ela vai elevar o preço do produto. E basicamente bate no consumidor, né? Não só no preço da água que tínhamos refletido no primeiro momento que você estava fazendo a sua fala. Eu falei, pô, o cara apanha na ida e na volta, né? Então, de fato, o elo mais fraco é o que arrebenta muitas vezes, infelizmente. Quanto custa produzir uma roupa, né? Vou trazer aqui, você está até antecipando uma discussão que é a água virtual, né? Muito interessante você pontuar isso, porque a roupa, a carne, tudo que nós temos é lavado, é limpo ou consome a água ao longo da vida, né? E tudo isso sai de algum lugar. Com certeza, interessante você trazer isso. Só antes de falar da água virtual, só quero retomar, na verdade, alguns conceitos, né? Do rio, analisaremos alguns rios, né? O leito do rio, onde ele vai correr, o afluente, a nascente do rio. E é interessante que vocês vejam aqui, ó, essa áreazinha pontilhada, em amarelo, chamada de interflúvio, se preferirem, divisor de águas. Tá? Essa areazinha mais alta, tá vendo? Do relevo, é que vai dividir a água. Parte da água cai de um lado, parte da água cai do outro. Então, o relevo vai definir aqui, ó, uma bacia hidrográfica. Certo? Nós temos algumas redes hidrográficas também. Redes hidrográficas são conjuntos de rios dentro de uma bacia. A bacia é uma área drenada pelos rios, que vão estar separados pelos divisores de água. Vocês não precisam decorar esse tipo de conceito, só para vocês terem uma noção, porque depois eu vou me referir a áreas do Brasil como as bacias hidrográficas, algumas bacias têm uma qualidade melhor, outra pior, certo? Interessante também que vocês lembrem do conceito de aquíferos, isso é bem familiar, creio que todos tenham algum tipo de recordação. As águas subterrâneas são de grandiosa importância. Você pega até no município de Mogi, se eu não me engano, grande parte da população que mora lá naqueles condomínios na saída da cidade, o condomínio Aruan, Aruan 2, lá é tudo água de poço artesiano, ou grande parte das casas. Em áreas rurais, muitas vezes, são águas de poços, são águas subterrâneas. Podem ser encontradas como água não confinada ou água confinada. Tem a ver com a profundidade que essa água é encontrada. Quanto mais fundo, mais difícil é despoluir, hein? Por isso é muito, muito perigoso poluir aquífero. Não é fácil limpar. O Brasil tem um privilégio absurdo, tem 2 dos maiores do planeta, o Guarani e o Sistema Integrado Grande Amazônia, né, o aquífero alter do chão. Então, ele é basicamente uma formação geológica subterrânea que vai estar funcionando como reservatório de água. Em rochas sedimentares, ali, a água vai se acumular. Ela é meio porosa. Lembra da pedra pómez, de raspar o pé? Prima dela, de maneira bem informal. Certo? Então, aquíferos, tudo bem? Essa água, ela não é só usada na agricultura, como pontuamos anteriormente. Na indústria, em todo o processo industrial, a água é usada diversas vezes, é usada e reusada, como a Camila pontuou. Ela é incorporada a alguns produtos, nas lavagens das máquinas, nas tubulações, nos pisos, as águas de sistemas de resfriamento e geradores de vapor. A água usada diretamente em algumas etapas do processo industrial, próprio esgoto sanitário dos funcionários, certo? Tudo isso se faz presente no que chamamos ali de a água que você não vê, a água invisível, que não é tão invisível assim, né? Como está ali na segunda imagem. Não sei se vocês conseguem enxergar com clareza, temos aqui algumas imagens de produto, ó. Uma cerveja de 1 litro, vão mais ou menos 5,5 litros para produzir 1 litro de cerveja, né? 2.500 litros para produzir 1 quilo de arroz,
18 mil litros para se produzir 1 quilo de manteiga. Certo? Aqui, parando para pensar em alguns produtos que consomem relativamente pouco, né? Quando olhamos na imagem abaixo, você tem uma outra dimensão. Um smartphone, 900 litros, né? Para pensar o tanto de smartphone que tem por aí. A calça jeans costuma assustar o pessoal, né? 1 quilo de carne com 15 mil litros, quem fez churrasco aí no final de semana, olha o tanto de água que consumiu indiretamente. Então, essa aí é a chamada água virtual. Certo? E agora vamos começar a tratar um pouco da poluição e da contaminação de toda essa água que se faz presente no nosso espaço geográfico. Porque, para compreendermos a análise da água, temos que entender um pouco a poluição e a contaminação. Temos que entender o que está sendo lançado ali ou não. Certo? Quem define que parâmetro que deve ser usado para poder falar essa água é limpa, essa não é, essa é própria para banho, essa não é própria para consumo. Certo? E a poluição das águas, devido às atividades humanas, ela vem aumentando de maneira vertiginosa nos últimos anos. Certo? E pensando ali em maneiras de se poluir, maneiras mais grosseiras, né, temos a ideia de uma poluição pontual e de uma poluição mais difusa. Pontual, num ponto, mais cirúrgica. Difusa, mais espalhada. Certo? Então, pontual, descarga de efluentes a partir de indústrias, estações de tratamento de esgoto. Essas são mais fáceis de serem localizadas, monitoradas. Eu estou vendo que tal indústria lá do distrito industrial está despejando rejeitos sem os devidas providências para que aquilo possa ser filtrado. Aquilo é mais pontual, é um pouco mais tranquilo de se identificar. Falta um pouco de fiscalização, às vezes vontade do poder público, dos agentes que fiscalizam. Talvez seja uma situação muito mais complexa, mas é um pouco mais fácil de se identificar. A difusa tem a ver com o escoamento superficial urbano e o escoamento superficial de áreas agrícolas, atrelado a uma deposição de tudo que vai acontecer da atmosfera. O cara que vai com aquele aviãozinho pulverizando tudo ali naquela fazenda, jogando agrotóxico, quando chove, aquilo é lavado, é lixiviado para uma área mais baixa, para uma área de leito de rio, provocando desde o assoreamento até contaminação e eventual poluição de determinadas áreas. Certo? Especificamente, as cidades, elas têm sido um espaço de negação da natureza. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. Principalmente quando você observa um grandioso descaso e uma contínua degradação dos corpos d'água, principalmente dos urbanos. Contínua pavimentação de diversas áreas, não só uma pavimentação, mas uma impermeabilização do solo, predação de áreas próximas a rios, impermeabilização de diversas áreas, como eu disse, vão provocar um escoamento superficial mais elevado, carregando uma grandiosa quantidade de partículas. Você vai ter uma série de problemas relacionados à saúde pública, para além dos problemas estéticos. O uso e a ocupação do solo não vem sendo os mais adequados se pensarmos no meio ambiente. Ocupações indevidas de diversas áreas, sejam elas verdes, áreas de infiltração, áreas de recarga. Você observa diversas construções em mangues. Portanto, parte dessas áreas urbanas não vem reconhecendo a importância dos corpos d'água. É aí que vem o rebote, né? Porque uma hora o preço é cobrado. Os rios vão ser cada vez mais canalizados. Você tem rios que são até colocados literalmente num cano, né? E ficam debaixo do concreto, fazem ruas em cima. Não só fazendo aquele rio retilíneo a céu aberto. Tipo tem aqui nos fundos de César, cheio de concreto dos lados. Cadê a Laura de César ali? Já deve ter visto esse riozinho aí que corta os fundos aqui do nosso distrito. Portanto, aqui você tem uma imagem que mostra um pouco a difusão de fontes pontuais
e de fontes difusas, nesse esqueminha, certo? Muitas vezes, a Vicky falou já assim, né? Ali, onde está a mata ciliar, né? Não tem nem lodo aparecendo ali do lado, até dó. Portanto, vocês devem ter percebido que as cidades, como eu disse, meio que negam o meio ambiente, nesse aspecto de que o nosso rio Tietê ele nasce límpido, a poucos quilômetros daqui. A partir de Mogi das Cruzes, a água começa a ficar muito poluída. Dali em diante, então, só piora, certo? Vão utilizar os corpos d'água de diversas maneiras. Se desmatando, você influencia na quantidade de água que será percolada ali, influenciando na capacidade de recarga dos aquíferos e, posteriormente, nos olhos d'água que estão atrelados àqueles aquíferos. Os represamentos vão influenciar a poluição pontual e a difusa. Vejam que a erosão e o assoreamento vão ser também grandiosos agentes. A canalização de rios, o próprio consumo de água superior à taxa de reposição vai ser um grandioso risco. A agricultura, quando praticada de maneira predatória, ela pode trazer impactos. A urbanização atrelada à impermeabilização do solo. Primeiro ponto de poluição, 200 metros da nascente, Fábio, não sabia. Nossa, estão do lado. Caramba. Em poços, você pode ter contaminação. Nossa, muito triste mesmo. Aquela fossa cética clássica, né? Se não feita de maneira adequada, você pode ter uma série de riscos. Então, as fontes de contaminação e de poluição da água são as mais diversas. Portanto, temos que ter algum tipo de parâmetro, algum tipo de noção para podermos averiguar a qualidade daqueles corpos d'água, para termos uma noção de quem pode consumir o quê, em que proporção, em que quantidade. Certo? Criando ali algum tipo de sistema que direcione o esgoto das casas para um tratamento. O problema é que não são todas as casas do Brasil, nem as de Mogi, que tem tratamento de esgoto, né, infelizmente. Então, vocês vão perceber que diversas são as discussões acerca de como cuidar desses corpos d'água. Portanto, discutir o saneamento básico é fundamental. Lembrem que saneamento básico não é só sair o esgoto da tua casa e entrar água limpa, tá? Ele vai além ali. Ele vai tratar de coleta de lixo, de limpezas urbanas, certo? De manejo de resíduos. Tudo bem? Então, a discussão de saneamento ela é muito importante, porque água limpa ela é sinônimo de saúde. O acesso à água é sinônimo de vida. Quem não consegue acessar água de maneira quantitativa e qualitativa ao longo da tua vida, com certeza terá uma série de problemas ao longo da vida, atrelados a esse tipo de acesso que vem tendo, ou da falta do acesso. Certo? Buscando ali uma promoção da saúde, uma possibilidade de controle e até prevenção de doenças. Portanto, se a ideia da reflexão de benefício da saúde e do meio ambiente não toca o coração, então vamos falar do benefício econômico. Se as pessoas ficam menos doentes, elas demandam menos dinheiro do sistema público de saúde. Então, cuidar da saúde das pessoas economiza. E aí sobra mais grana ali para fazer qualquer coisa que seja. Então, por mais que eventualmente o argumento social, ambiental, pode ser que não toque o coração. Vamos tentar no econômico. Então, você pode escolher. Temos diversas maneiras de proteger a temática. Por isso é tão importante que tenhamos ali um reuso e uma reciclagem dessa água. Porque tudo que jogamos aqui nesse rio vai para a próxima cidade ali na frente. Tudo que eu poluí aqui, alguém vai ter que limpar ali. E cada vez fica mais caro. Alguém sempre paga. E se falar, não, então vamos largar a poluição ali, eu moro em Santos, pode largar que fica tudo no mar, não tem problema não.
o problema é pior ainda. Certo? Então, essa ideia de reciclagem de efluentes, ela é fundamental. Aqui para vocês, mais um infográfico. Se tiverem interesse depois, é só para vocês darem uma olhadinha aqui, tem a ver com o ciclo da água, tá? Só para vocês darem uma olhadinha quando estiverem navegando pelos slides. Então, vocês estão percebendo que eu estou tentando argumentar de diversas maneiras que a manutenção da água em uma ótima qualidade, ela é benéfica para a vida, para o meio ambiente como um todo. Isso não é o professor Hélio só argumentando. Essa discussão ela não está só no Brasil, não está só em quem está numa localidade, num microcosmo, ela está no espectro multilateral. Lembram da conferência sobre o meio ambiente de 1972? Ali a água já começa a aparecer. Em 77, você tem uma conferência das Nações Unidas sobre a água em Mar del Plata. Certo? E é interessante perceber que você vai ter diversos agentes pontuando sobre a importância do acesso a esse bem, numa qualidade mínima. Então, cada país vai ter que formular algum tipo de declaração de política em relação ao uso da água. Vejam que a ONU ela vai começar a demandar aos países uma regulamentação de qualidade da água, de acesso, como uma ideia de macroplanejamento para executar algumas medidas concretas. Tipo, o Brasil tinha meta de saneamento 100%, ainda não cumpriu, mas pelo menos está na meta, já é um começo. Certo? Então, você tem que ter pelo menos um ponto futuro de objetivo. Esses planos, essas políticas de desenvolvimento nacional, elas têm que ser específicas para os objetivos traçados, traduzidos em algumas diretrizes e estratégias. Não adianta eu falar, eu quero água limpa para todo mundo. Tá, como? Como que você planeja oferecer, enquanto prefeito de Mogi, água limpa para todo mundo num preço ok? E aí você começa a discutir. Inclusive, tem áreas no Brasil, tipo o município de Extrema, em Minas Gerais, que ganharam prêmios como áreas produtoras de água. Eles vêm reflorestando diversas áreas, e com isso, eles aumentam a percolação, e os aquíferos aumentam o seu volume d'água, mandam mais água para as nascentes, para os olhos d'água. Vejam que a discussão sobre água, ela não começa em 72, para em 77. Ela vem acontecendo. Ela continua. A Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, em Dublin, em 92, continua a discutir a temática. Cada vez mais dando uma grandiosa importância para a tal da água. Então, as águas doces vão ser um recurso natural e finito, com grandiosa vulnerabilidade, sendo fundamental para a sustentação da vida. Portanto, essa gestão de um bem tão precioso, ela tem que estar integrada, tem que considerar o todo, certo? Então, para que tenhamos uma gestão da água baseada na participação de todos, temos que pensar no usuário, no planejador, no poder público, temos que pensar em diversos níveis, certo? Sendo um recurso que, por ser fundamental à vida, ele está dotado também de valor econômico. Portanto, como eu disse para vocês, ele vai ser passível de disputas. Tá? Então, vejam que a água vai ser reconhecida como um direito básico, como um direito humano, reconhecido ali na Assembleia Geral em 2013. Vejam que a temática continua. O tempo passa e a água continua ali como cerne, porque ela tem tudo a ver com a temática ambiental. O acesso à água e saneamento ele vai ser necessário para a realização de alguns direitos humanos. Direitos básicos, hein? Que estão na cartilha da ONU. Direito à moradia adequada, tem a ver com acesso à água, o saneamento básico. No Brasil, especificamente, nós temos alguns marcos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Nem sempre tivemos esse nome, tá? Mas eu coloquei como macrotema do slide para vocês perceberem
que legislações serão produzidas acerca do uso, do acesso à água, certo? Lá em 1907, você já tem um projeto que vai ser o Código de Águas e da Indústria Hidrelétrica. Vejam aí que está vinculado a uma ideia de geração de energia. Mas o Congresso Nacional rejeita a proposta num primeiro momento. Então vejam que é uma disputa também política. Em 1909, você tem a criação do Instituto Nacional de Meteorologia. Parece que não tem nada a ver com água, mas tem tudo a ver com água. Saber onde vai cair, quanto vai cair, tem muito a ver com água. Em 33, a criação do Ministério da Agricultura. Vejam aí que se tem alguém que precisa de água, a tal da agricultura. Em 34, um ano depois, você tem a criação do Código das Águas. Olha o GG criando o Código das Águas aí. Em 40, a criação do Departamento Nacional de Obras de Saneamento Básico. De saneamento, no caso, né? É saneamento básico, tá? O DINUS. Logo em 45, a criação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Pouco tempo depois, 52, criação da CEMIG, Central Elétrica de Minas Gerais. Criação de Furnas em 57. Vejam que tivemos um período das hidrelétricas aí, hein? Tem tudo a ver com água, né? Hidrelétricas. Criação de Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, né? Em 65, edição do novo Código Florestal. Em 73, a criação do SEMA, da Secretaria Especial do Meio Ambiente. Em 79, estabelecimento do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas. Olha o Comitê de Bacias aí. Como tratamos na aula de legislação, em 88, a Constituição Federal. Ela vem ter um capítulo específico para o meio ambiente. Lembra? Em 89, a Lei 7.990, que vai instituir para estados e municípios, além do Distrito Federal, uma compensação financeira pelo resultado de exploração de recursos naturais em suas terras. Então, se você tiver uma exploração, sei lá, de água ali, de maneira massiva pela Coca-Cola em determinada área, ela vai ter que pagar os royalties, os chamados royalties, como se fosse uma compensação devido aos danos causados, devido aos recursos retirados. Vejam que a legislação ela vai caminhar também. Só que a arte caminha na frente, né? E o direito caminha atrás depois. Em 91, você vai ter um projeto de lei, que é o 2.249, que vai estar estabelecendo uma proposta inicial sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos vai ser fundamental, porque ela vai fomentar a criação, no mesmo ano, da Política Estadual de Recursos Hídricos em São Paulo, falando aí do nosso estado. Vejam que, depois que é criada a nacional, outros estados vão reagindo. Ceará cria dele, não vou colocar de todos os estados aqui ainda, certo? Em 95, a Secretaria de Recursos Hídricos, que é ligada ao Ministério do Meio Ambiente, ela vai assumir um protagonismo maior. A criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, logo em seguida, em 96. Em 97, a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos vão estar mais vinculados. Vou tratar do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos daqui a pouco. Lembra que eu tratei na última aula das leis de crimes ambientais? Você começa a tipificar na legislação que tipo de crime que vai ser uma empresa poluir um afluente, que tipo de crime vai ser eu, Hélio, ir lá e jogar um papelzinho no rio, certo? Em 2006, o Plano Nacional de Recursos Hídricos ganha força, tá? Vejam, então, que desde a Constituição de 88, você tem de uma maneira muito formal ali, nos documentos oficiais, que é até chamado de Constituição Cidadã, né? A necessidade do acesso à água como um bem básico da vida. Certo? A água como um bem de domínio público. Essas discussões sobre o gerenciamento dos recursos hídricos vão estar também dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento.
Dentro desse órgãozinho, nós temos alguns documentos que têm grandiosa relevância. Ficaram conhecidos como Carta de Salvador, Carta de Foz e a Carta do Rio de Janeiro. Certo? Que vão ser os órgãos que vão definir, dentro do Brasil, o acesso à água, à qualidade. Tá? A Carta de Salvador vai tratar de que a água vai servir para usos múltiplos, né? Buscando tentar aperfeiçoar a legislação, desenvolvendo, de alguma maneira, um aperfeiçoamento de recursos humanos e de sistemas de informação atrelados à água. Lá em 89, poucos anos depois, você tem a Carta de Foz tratando de princípios básicos, falando do valor da água, de cobrança. Quanto vale o litro que chega na tua casa? É o mesmo que alguém de Minas Gerais paga? É o mesmo que alguém de Xique-Xique, na Bahia, paga? É o mesmo que alguém de Governador Valadares paga? Vocês vão perceber que você vai ter algum tipo de cálculo por trás da demanda que você tem ali, da quantidade de água que você tem ali, da capacidade de recarga de uma determinada área. 2 anos depois, a Carta do Rio de Janeiro vai falar que é prioridade nacional o meio ambiente e os recursos hídricos. Você tem que ter um planejamento e uma gestão integrada dessas bacias. Não adianta só Mogi cuidar dela. Você tem que estar conversando com Poá, com Suzano, com Itaquá. Você tem que estar conversando com outra cidade lá na frente e com a outra lá de trás. Certo? Aqui, para vocês perceberem, a primeira lei estadual de recursos hídricos, em 91, que eu trouxe para vocês, depois eu comentei que teve a do Ceará, lembra? Vejam só que é um pouco assustador, porque a legislação caminhou muito lentamente acerca da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? De legislações estaduais que serão implementadas depois. Lembra que a Conferência de Estocolmo foi em 1972, primeira discussão sobre o meio ambiente de maneira internacional, só que o início da poluição foi em 1740, com a primeira Revolução Industrial. Então você tem aí um certo atraso numa preocupação com o meio ambiente. Não é só no âmbito internacional. Portanto, vocês vão perceber que temos a ideia de domínio dos corpos d'água. Quem que exerce o domínio, né? Você tem domínios estaduais e domínios da União. Aqui eu trago para vocês. Conseguem ver o mapa aqui? Se você aproximar o mouse, veja que tem o tom de azul e o tom das linhas brancas. Se você move o seu mouse, você observa a região que controla ali, né? Ó, de São Francisco aqui, tá? Região hidrográfica. Nós estamos aqui na do Paraná. Tudo bem? Vocês vão ter acesso a todos esses links que nem da última aula, tá bom? Vejam que a Constituição brasileira reitera que são bens da União, os lagos, os rios, quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado e sirvam de limites em outros países, ou se estendam em território estrangeiro ou deles provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. E o que vai ser bem do estado? As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes e emergentes em depósitos, ressalvados nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União. Tá? Então, você vai ter ali as que estão só competindo aquele Estado, como área de responsabilidade do Estado, as que vão estar superando limites de Estados ou até em divisas, como competência da União. Pensando aí nas legislações estaduais de recursos hídricos, nós tivemos um processo de criação dessas legislações que vai estar atrelado à criação da primeira e depois as outras vão vir a reboque fazendo. Como é importante que alguém faça alguma coisa
como é importante ter o pioneiro em 91 para que depois tenhamos ali o último em 2006. Muita gente está interessada na água. Com certeza, Fabrício. Isso tem muito a ver com essa imagenzinha que eu trouxe aqui agora. Quem que está no comando, né? Quem que controla a água, meu caro? Na verdade, estava me referindo àquela imagem da questão da legislação, né? Que 2006, 2007, digamos assim, teria um domínio nacional, né? Teria uma ampliação a nível nacional. Então, dependendo de quem está comandando, a gente consegue avançar ou não, né? Sim, interessante você pontuar isso. A conjuntura de momento influencia profundamente, cara. O Aliás, novo está Código vendo Florestal foi aprovado no governo Bolsonaro, né? Então você vai perceber que tivemos alguns retrocessos. Oi, Fabrício, pode Não, repetir. desculpa, eu te cortei. É que eu vi uma reportagem informativa hoje com um balanço das eleições municipais, com dois partidos aí que estarão com as principais, cerca de 500 bilhões, o MDB e o PSD. Então, assim, analisando a questão do clima, tudo, como esses partidos ou esses vão atuar com esses recursos, né, em relação à questão climática. Então, é o termo que você acabou de utilizar, é um retrocesso ainda maior, né, no âmbito municipal. Então, o que vai vir daqui para frente, né? Com políticos negacionistas que já eram, né, agora vão atuar dentro dos municípios. Então, é o que vem à mente assim que você começou a mostrar os mapas ali da legislação e tal, né? Você está tendo que defender que a Terra não é plana, né, meu caro? Que dirá falar que a água é importante para a vida. Pois é. É complicado. Eu estava vendo uma notícia até bem interessante, posso mandar no grupo para vocês, que eu até fiquei surpreso da maneira negativa. Número de vereadores que foram eleitos no Brasil, hein? São 5.400 municípios, por aí. Número de vereadores eleitos tendo a pauta ambiental, qualquer que seja, água, ar, sei lá, tendo a pauta ambiental como carro-chefe. Eu imaginei que iam ser centenas. Estamos falando de dezenas, poucas dezenas. Carro-chefe, tá? Tipo, usando a pauta ambiental como a cara da pessoa. O Celso falou aqui. Cara, com certeza tem muito perigo por trás de passar a distribuição de um serviço essencial para uma iniciativa privada que está preocupada em obter lucro e não fornecer um bom serviço. Você percebe aí casos relacionados à energia, a água no Rio de Janeiro, a água agora no estado de São Paulo, né, recentemente privatizada, vamos ver a bordoada que vai vir. Muito perigoso, Celso. Principalmente porque nós somos os consumidores, né? E quando fica sem, você não pode comprar de outro fornecedor, não. A energia caiu porque está sem manutenção. Paciência. Fica em casa esperando. Pensando em Brasil, dei uma olhada aqui nessa produção cartográfica. Expansão de uma geração hidrelétrica na região norte, né? Belo Monte, construída aí não tem muito tempo. Uma expansão da fronteira agrícola próxima à área de expansão da geração hidrelétrica, lá no Nordeste, sertão nordestino especificamente, um déficit hídrico, uma poluição hídrica em todo o litoral e o centro-sul, que é grandiosa, que está atrelada a um déficit hídrico. Certo? Então, nós temos muitos desafios relacionados à gestão desses recursos. A gestão é compartilhada, tem a ver com poder público, sociedade civil e usuários. Só que uns mandam mais do que outros, uns têm mais poder do que outros. Certo? A bacia hidrográfica, ela tem a ver com a territorialidade local, sim, mas muitas vezes ela transcende o local. Certo? E, basicamente, o planejamento do uso, do controle, da proteção desse bem, esse planejamento vai ser fundamental, porque o planejamento vai ter tudo a ver com o gerenciamento desse recurso. Ter uma noção quem vai ter poder ou não para agir naquele território, com aquela quantidade de água, certo? Trago aqui para vocês
mas alguns SIGs que vão contribuir para que vocês possam analisar recursos hídricos. Mandei para vocês aqui os 3 links, tá? Eu vou abrir aqui no meu computador, mas fiquem à vontade para poder navegar por qualquer um deles. Vocês devem ter percebido que eu gosto um pouco de mapa, né? Não consigo enganar que eu sou geógrafo. Aqui, uma disponibilidade de acesso temático, tá? Cliquei aqui em acessar mapas, por exemplo. Mapa interativo de divisão de bacias. Você tem aqui um fundo, a legenda das bacias que nós temos. Só porque eu falei, ele está demorando a carregar, ó, porque a minha internet está sendo muito exigida agora, tá? Está começando a carregar, vejam que ficou aqui pintadinho. E aí você pode clicar em qualquer um dos temas, a quantidade de água, qualidade da água, uso da água, balanço hídrico, e ele vai te fornecer uma série de mapas ou de metadados, disponibilidade hídrica superficial, por exemplo. Vejam que é tudo no ArcGIS, naquele software que eu passei para vocês. Tá? Eu não vou ficar explorando cada um, porque senão a aula vai acabar daqui a pouco, eu não conseguir fechar o assunto. Mas fiquem à vontade para navegar. Depois, se estiver à toa em casa. Esse aqui é muito interessante também. Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. É parte da ANA, da Agência Nacional de Águas. Por exemplo, aqui, mapas, né? Mapas de segurança hídrica. Daqui a pouco eu abro o outro. Vejam aqui, corpos hídricos superficiais e dominantes, né? Você pode observar aqui na legenda, estadual ou federal. Lembra que eu trouxe no mapa ainda agora? Você pode usar a réguazinha, compartilhar, trocar o mapa base, lembra? Quero imagem de satélite, não tem problema. Vem aqui para a nossa Mogi, você consegue observar a quem pertence. A grande parte da nossa água aqui, ó, competência estadual, estão vendo? Você pode ir no Atlas de esgoto, distribuição. Só porque eu falei, ele também demorou a carregar, mas nós temos uma série de possibilidades. Baixar esses dados, consultar os sistemas. Quem está no celular, vem aqui visualizar em smartphone. Acessar em formato aberto, consultar os dados. Eu, como sou geógrafo, sempre recomendo navegar em mapas, mas fique à vontade para explorar a ferramenta. Por último aqui, mas não menos importante, temos uma outra maneira de consumir informação. Essa maneira aqui é por meio de gráficos. Certo? Se você clicar na região, você tem a informação, você pode escolher o ano. Veja que temos dados acumulados desde 1931 até a projeção até 2030. Você seleciona o período e você tem as informações aqui. Certo? Estão vendo aqui? Abastecimento urbano em 2021 para 2025, qual que é a projeção? Quero saber só para o Sudeste. Clica ali em Sudeste. Veja que tivemos uma adequação aqui, ó. Está mostrando o Sudeste inteiro, né? Muita coisa. Quero só do estado de São Paulo. Ah, eu quero pegar informação só de Mogi das Cruzes. Estão percebendo como você pode consumir diversas informações de diversas maneiras? Tudo bem, gente? Tentando apresentar para vocês aqui muitas alternativas para que possamos compreender o meio no qual estamos inseridos. Você não precisa ir lá e fazer a análise da água. Você tem quem fez isso, quem mapeou isso. Você pode consumir essa informação e agir à sua maneira perante aquilo, certo? Então, nós temos alguns indicadores de qualidade das águas, alguns parâmetros de qualidade, certo?
que vão ser usados para que possamos monitorar e fiscalizar a qualidade desses corpos d'água. Padrões de potabilidade, de acordo com portarias do Ministério da Saúde, padrões de corpos d'água, de acordo com o CONAMA. Quem vai fazer isso aqui no nosso estado é a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Eu deixei até o site dela aqui, não sei se já viram. E aqui logo abaixo, outro mapinha interativo mostrando o quê? Mapinha não, isso aqui é mais um mapa mental agora, né? Órgãos normativos e deliberativos e órgão executivo, acerca da relação com a água, certo? E aqui você tem o que é de âmbito nacional, o que é de âmbito estadual. Você tem uma dúvida, não sei que sigla é essa, não tem problema. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Você tem alguns tópicos mostrando para que ele serve. Certo? Maravilha. Alguns são os indicadores de qualidade das águas. São eles físicos, químicos e microbiológicos. Numa ideia de tentar compreender a qualidade daquela água. Certo? Tentando ter noção das impurezas que se fazem presentes ali, sejam sólidas, gasosas, inorgânicas, orgânicas. Pensando em parâmetros físicos, vamos pensar na temperatura, na possibilidade de sólidos ali dentro daquele corpo hídrico. Vamos observar a cor, a turbidez, o sabor e o odor. A temperatura vai ser um grande indicador de qualidade. A intensidade do calor que você tem ali vai definir uma condução, uma convecção à atmosfera. Por exemplo, temos algumas críticas à devolução de efluentes de termonucleares, que devolvem água muito quente para o ecossistema marinho e acabam provocando alterações ali naquela localização. A interferência humana, antrópica, ali alterando a temperatura do corpo d'água. Certo? A própria elevação da temperatura no planeta, né? A temperatura influencia na solubilidade de vai favorecer ou desfavorecer processos aeróbicos. A presença de sólidos ela é muito tranquila, porque é só compreender que são as partículas diversas que vão estar sedimentadas ali. Você pode separar elas muitas vezes por meio de uma filtração, separando essas impurezas. Às vezes a água do bebedouro de um colégio aparece branca, né? Especificamente a cor, ela pode não ser o fim do mundo ali para você no consumo. Aquela água branca ali, ok consumir. Mas visualmente não pega muito bem, né? Você não, pelo menos eu, né? Você olha uma água que não é translúcida, né? Por mais que ela não seja tóxica para o teu consumo, talvez você não olhe com os mesmos olhos. Essa poluição visual, estética, é meio desagradável. Provoca uma sensação de impureza, por mais que ela não esteja necessariamente imprópria ao consumo humano. Muitas vezes essas tonalidades da água têm a ver com resíduos industriais, até esgotos domésticos, podendo ter origem natural, matéria orgânica, ferro, manganês, ou até na companhia de água que jogou flúor ou cloro demais, sei lá. Certo? Uma coloração excessiva da água, atrelada a tonalidades que possam interferir no seu processo de fotossíntese, vão ter algum tipo de consequência na evapotranspiração daquele ambiente. Portanto, alguns corpos d'água podem apresentar também turbidez. Isso aí vai ser um outro indicador de qualidade da água, representando que essa turbidez excessiva pode acabar provocando algum grau de interferência com a passagem da luz através da água, fazendo com que ela fique meio turva, certo? Muitas vezes atrelada a sólidos em suspensão. Tudo bem? Até rios meio barrentos, já viram?
Você tem ali uma certa turbidez, você não consegue enxergar muito bem o fundo, né? Para quem gosta de pescar, turbidez não te ajuda muito, né? Ela pode ser de origem natural, rochas, argilas, outros micro-organismos. Pode ser de origem antropogênica, resíduos industriais, esgoto doméstico, erosão, certo? Sabor e odor. Já sentiram cheiro na água alguma vez na vida? Não é um bom sinal, não. Inodoro e incolor, né? O sabor na água também mostra que essa água teve alguma interação. Um salgado, doce, azedo, amargo, que seja. Isso te passa uma série de sensações. Não significa que necessariamente ela é imprópria para consumo. Mas pode ser que tenha algum tipo de coisa. Pode ser não, tem algum tipo de impureza ali. Não necessariamente tóxica. Podendo ter origem antropogênica, resíduos industriais, esgoto doméstico. Certo? Os parâmetros químicos são vários outros, tá? Enumerei alguns aqui para vocês, mas como a aula está se encaminhando para o fim e eu quero tratar ainda de um outro tema, eu vou passar de maneira relativamente célere sobre os parâmetros químicos, mas se tiverem dúvidas, por favor, se manifestem. Tá? O tal do pH, o potencial hidrogênio-iônico, né? Ele, ao ser alterado, ele vai provocar ou uma acidez ou uma basificação do meio. Já ouviram falar de chuva ácida, por exemplo? Isso pode acontecer em áreas urbanas, né? Variação do pH pode estar associada à proliferação de águas, a um equilíbrio químico. Variação de pH pode contribuir para o aumento de corrosão, aquelas coisinhas que foram incrustadas nos canos, né? Podem estar atreladas ao aumento ou diminuição de pH. O que vai provocar influência no pH? Matéria orgânica. Só matéria orgânica, dissolução de rochas, absorção de gases, dejetos, despejos industriais. Alcalinidade também vai ser um ótimo indicador. Você vai perceber que ela não tem uma implicação sanitária especificamente para água potável, né? Mas a alcalinidade ela vai ter a ver com a quantidade de íons na água que vão reagir para tentar neutralizar os H+ ali dentro daquele corpo d'água, certo? Teremos a ideia de dureza, né? Ah, água não é mole, o que é essa ideia de dureza? Tá? É a concentração de cátions bivalentes. Então, vejam que nós temos capacidades químicas da água que vão mostrar indicadores de qualidade desses corpos hídricos. Presença de ferro e manganês, de nitrogênio, de fósforo, de cloretos. Tudo isso pode ser analisado para que possamos atestar, então, a qualidade desses corpos d'água. Certo? Só para pontuar, professor, a pessoa que trabalhou, né, com filtro purificador de água, a gente aprende tudo sobre as propriedades. Tudo isso aí. E a dureza da água, o flúor em excesso, ele traz alterações hormonais. Nossa, chega tanto, meu Deus. Ele traz alterações hormonais. Então, assim, a questão das meninas estarem se desenvolvendo mais cedo, né, e seios e o corpo mesmo se desenvolvendo mais cedo, assim, não tem 100% de atestado, né, com relação a isso, mas há muitos estudos indicando que tem influência da qualidade da água que a gente toma. Porque o filtro que a gente tem normal, né, ele é um filtro de carvão ativado, geralmente. E o carvão, ele só equilibra o cloro, ele tira ali algumas outras partículas, mas passa flúor, passa a dureza mesmo da água, né, isso acaba passando. Então, a gente não tem uma qualidade mesmo, sabe? De água, assim, ainda mais se está em excesso, né? Então, como a gente diariamente não tem acesso, né, normalmente a esses parâmetros, claro,
o cloro, ele é um dos principais, né? Porque é ele que controla toda a proliferação dos micro-organismos. Sem o cloro, a gente não tem uma água potável, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tomar uma água com cloro, a gente está desidratando o nosso corpo. Então, é muito complexo, assim, da gente lidar com isso, assim. E é muito isso, assim, a qualidade que a gente está entregando, né? Que a gente devolve, a indústria consome, enfim, a gente mesmo consome em casa, a gente usa shampoo, a gente usa muitos químicos, né? E a gente devolve tudo isso para o rio, né? Porque muitos lugares não tem tratamento de esgoto. Então é muito sério isso, né? Que vai demandar um uso maior de flúor, cloro e afins para que possamos limpar tudo isso. Isso altera muito a nossa saúde, assim. Então é muito sério mesmo. A pauta da água, ela é muito séria, né? Não só em termos de escassez, mas em termos de saúde, porque 80% do nosso corpo é água. Então... Sim, qualidade de vida como um todo, né? É surreal. Quando eu esqueço a garrafinha, vocês devem ter percebido, eu falo pelos cotovelos, dou aula falando a barbaridade. Só de esquecer ali, eu já percebo o impacto grandioso no meu corpo e eu acesso uma água com uma qualidade boa, eu acho, né? E numa quantidade ao que depende da minha vontade, né? Então, é bem curioso perceber que numa oferta absurda, mesmo tendo uma oferta absurda, muitas vezes eu deixo de consumir. E aí danos corporais podem vir a acontecer, né? Uma dorzinha na lateral da barriga, falar, ai meu Deus, será que é rim, né? Já fica, pega a garrafa d'água, né? Bebe. Então, mesmo na oferta, nós temos essas questões. Dei um exemplo um pouco mais banal, mas poderíamos ir além, né? Muito interessante você trazer isso, Camila. É fundamental que possamos ter noção do quanto se gasta. Até interessante você pontuar, eu não trouxe nas aulas hoje, eu nem pesquisei, mas eu devia ter pego a ideia de quanto se gasta, né, para limpar. Eu sei que isso não vai ser padronizado, né, mas tentar ter uma noção de quanto a Prefeitura de Mogi gastou no último ano para tentar produzir a limpeza de tudo que foi mandado para as nossas casas, né. Possivelmente falaremos aí de cifras gigantescas, viu? Quanto mais sujo, mais caro. Sim. A relação é direta, né? Curioso que eu também acho que não deve ser fácil achar, não, viu? Devo ter que garimpar essa informação aí, não deve estar fácil ali no Google também, não. Nunca foi uma coisa que eu pesquisei, assim, mas deve ter. Em algum lugar tem, né? Tem que ter. Sim, a questão é achar ela agora, mas me responsabilizo em tentar procurar aqui para vocês. Tatiane, por favor. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo. Não, só para comentar que uma vez a dentista comentou comigo, né, que a gente não precisava mais passar o flúor no dente, porque a água já vem com flúor, né? E eu achei super interessante, porque eu falei, nossa, a gente não tem a mínima noção do que tem na água que a gente utiliza, né? Não precisa mais usar flúor, imagina, porque você já tem na água que você toma. Só para trazer um pouquinho aqui, né? Já leu o rótulo da água mineral, Tatiane? Ali atrás, ali parece até que é mentira. Tem uma porrada tem um tanto de nome ali, né? Dos minerais que se fazem presentes ali na água, né? Como eu disse anteriormente, a água não é pura, né? Também não tenho nem noção do que tem nela. Mas ali são até minerais bons, né? Minerais bons, são bons, só que a gente tem que tomar cuidado também, né, com os envasados, assim, porque tem muita pilantragem no meio. Tem muita pilantragem. Com certeza. Portanto, é muito bom que vocês pontuem essas questões, porque vários vão ser os indicadores que vão mostrar a qualidade da água. Lembrando que tem indicadores que vão mostrar a qualidade da água para consumo humano, para que você possa nadar num rio, para que você possa navegar. Então, os indicadores serão diversos, certo? Buscando identificar, achar algum organismo patogênico ali, um micro-organismo aquático, sei lá, transmissão de doença por meio de esgoto ou de qualquer coisa que tenha no esgoto, certo? Essa transmissão hídrica podendo estar relacionada à falta deixa eu reformular, uma transmissão hídrica de doenças por meio da água pode estar relacionada à água como meio de transmissão, mas a água também é um importante meio de higiene
Pega exemplo do que passamos há pouco tempo agora, durante a pandemia. Uma ideia básica era o quê? Lava a mão o tempo todo, né? Ideia de higiene básica, quando não tinha acesso à água, usa o álcool, faz outra coisa, se vira. Mas a ideia da água ali como um agente fundamental para a manutenção da vida ali, de maneira, nossa, primordial, eu diria. Não só como higiene pessoal, né? Doméstica. Já fizeram a faxina aí? Finalzinho de semana é dia de faxina, hein, gente? Lavar roupa, aproveitar aí a água, né? Fundamental. Cara, se perguntou ali se a água é limpa, pode beber, eu não confiaria tanto. Eu também não. Em teoria até, mas a gente tem tanta poluição ao redor do solo e tudo que eu não confio. Pode ter algum dejeto de animal lá em cima. Ah, mas ela tá linda, tá translúcida, inodora. Sim, pode ter essas características. Mas tem muita coisa que os olhos não vê. Aí que mora o perigo. Um bicho morto que seja ali em cima, uma doninha, qualquer coisinha, se ela estiver putrefando, ela pode acabar... Tô falando que vai te matar se você tomar um gole. Mas... Olha, tem aquela... Eu não sei se bica d'água aqui, eu moro relativamente perto da antiga padaria Santa Rita ali, a galera vai lá com os galão lá. Vai. E aí, já pode Rapaz, economizar? eu tinha feito um projeto lá na época que eu morava em Alfenas, que chamava Águas de Minas. E o que a gente fazia? Mapeamos todas as nascentes de Alfenas, eram só 14. É uma cidade relativamente nascentes urbanas. E junto com a Química, lá da Universidade Federal de Alfenas, uma vez por mês, víamos a qualidade da água, com alguns parâmetros que tínhamos reagentes dentro da universidade. E nós pudemos comprovar que a quantidade de chuva que tinha influenciava na qualidade da água, porque você aumentava o volume, levava mais partículas sólidas, ou diminuía o volume, aumentava a concentração de alguns micro-organismos que são relativamente tóxicos para o ser humano, ou que causam algum tipo de mal-estar. Então, não tem como eu afirmar, a água ali naquela bica é boa o ano todo. Depende do tanto que choveu, depende do entorno. Então, isso é um pouquinho mais complexo do que a ideia. Não, é lá no meio da mata, é água limpa. E a gente tem um agravante também, isso acho que é bom, eu gosto sempre de lembrar assim, as pessoas, porque a gente, beleza, pega a água ali, a água está em movimento e tal, até ela não junta, né, não prolifera os micro-organismos, mas a gente pegou aquela água sem cloro, deixa ela parada, vai criar bactéria, é ambiente úmido, ambiente com calor, é propício para criar bicho, né, enfim, e aí a gente toma essa água, dá dor de barriga, sabe, se ela ficar parada. Então, assim, o cloro, ele tem na água justamente porque cai na nossa caixa e ela fica parada por um tempo até a gente ir consumindo, né? Isso é muito sério, assim, então a gente pega, eu também, assim, depois que eu entrei nesse, que eu aprendi um pouco mais, assim, sobre a questão da água, eu falei, gente, não dá para pegar água assim da biquinha, né, dessas coisas. Um pouquinho ali, pontual, beleza, mas... O pessoal vai com aqueles galão, meu. O pessoal arrebenta ali, meu. Partindo do pressuposto que eles vão vedar direitinho em casa, né? Não vai ser só com um paninho, só com a sacola plástica amarrada. Uhum. É bem complicado. Na dúvida, né? Filtro de barro. Adoro filtro de barro. Filtro de barro, ele tem uma vantagem que a água passa devagar, né? Então ela filtra devagar. Quanto mais devagar, mais ela filtra, né? Só que tem que tomar cuidado com a higienização. Sim. Dependendo de quando você esquece, fica até um musgozinho ou outro ali, né? Mas os purificadores também são bons. Sim. Aqueles de água gelada também são bons. Maravilha, muito interessante. Que bom que vocês começaram a participar. Foi no finzinho, mas já é o começo. Começaram a se soltar no final hoje só para encaminhar aqui para um possível fim, não fim, né? Que será um até logo daqui a pouco. Temos parâmetros microbiológicos dentro dos corpos d'água, tá? Portanto, esses índices de qualidade da água, eles vão vir para tentar facilitar uma interpretação das informações sobre a qualidade da água de uma forma mais abrangente. Por isso que essa CETESB ela vai desenvolver o IQA, tá? O Índice de Qualidade das Águas,
E aqui botei alguns tópicos para vocês: oxigênio dissolvido, pH, nitrato, variação de temperatura, resíduos, cloriformes, demanda bioquímica, fosfatos, corridas, e passamos por outros. Então, vejam que, para algumas atividades, temos tipos de análise específicas. Vai ser só recreação, para a água da piscina. Opa, vamos analisar determinadas coisas. Ou para a água de um rio, para que possamos ter uma prova de natação, por exemplo, tipo a das Olimpíadas, que tivemos análises do era triatlon, se eu não me engano, era, né? Que sempre postergavam. Não, a água está imprópria, a água estavam fazendo análise, estavam vendo que, de fato, ela estava absurdamente imprópria. Achei curioso que o Macron, na época, botou culpa nas chuvas, né? Não no tanto de esgoto que estavam jogando na água do Rio Sena. Que ideia de jirico, né? Eu pensei que ideia de jirico botar a galera para nadar no Rio Sena, mas a gente acha que é, né? A ideia ruim não tem em todo lugar, tem em todo lugar. Tem nas Europa, o problema é que exporta para o mundo, né? Para abastecimento humano, vejam que temos aqui, sempre jogam para o outro, um número maior de pré-requisitos e para proteção de comunidades aquáticas também. Tudo isso fornecido pela Agência Nacional de Águas, tá, a ANA. E pensando nessa análise ambiental de áreas sensíveis, temos alguns desafios, né, e algumas perspectivas. Essa análise ambiental é crucial. Temos que conhecer o meio. Temos que conhecer o meio e conhecer principalmente as áreas mais sensíveis. Por isso é muito importante a proteção. A sociedade, ela é fundamental nisso tudo. Compreendo que a ideia do papel de formiguinha, só de você fechando a torneira na sua casa, ela pode parecer meio ineficiente, mas se nem isso for feito, pode largar a mão, aí lascou tudo de vez, certo? Então vejam que é fundamental que tenhamos perspectivas futuras, possibilidades. Sim, os desafios são grandiosos. Articulação entre município, Estado, União, entre entes privados que não comungam dos mesmos objetivos, muitas vezes. Mas sem o diálogo não caminharemos. Muitos métodos vão ser usados para que possamos analisar o meio, para conhecer o meio, modelar o meio, conseguindo, assim, monitorar a qualidade daquele meio ao longo do tempo, compreendendo que interação provoca que consequência naquele meio, agindo assim de maneira mais benéfica para aquele espaço geográfico. É fundamental que possamos ser mais assertivos na legislação, na proposta de políticas ambientais, lembrando que não adianta propor, você tem que fiscalizar, atuar, e além disso, fazer uma reflexão, uma autocrítica para compreender se essas leis propostas estão sendo ou não efetivas. Esses parâmetros são adequados, não são? Temos que apertar o cinto, podemos afrouxar aqui, certo? É muito importante que possamos fazer um mapeamento constante. Olha a importância dos sistemas de informação geográfica. Monitoramento muito, muito constante, atrelado ao mapeamento. E aí eu vou bater na tecla de novo. Pode parecer que eu estou chato, mas a educação ambiental e a conscientização são algumas das principais ferramentas. Um moleque que vai gerir a Sabesp no futuro, se ele não for minimamente educado no ponto de vista ter uma noção ambiental, né? Ele vai chegar lá, ele vai estar preocupado com outras questões, única e exclusivamente com outras questões, talvez nem discuta a temática ambiental, foque única e exclusivamente em ganhar dinheiro. A moça que vai ser secretária de meio ambiente aqui de Mogi agora, se não me engano, está cotada, talvez seja uma moça, um rapaz. Vamos ver qual que é a bagagem, né? Porque isso aí vai estar totalmente vinculado a questões relacionadas à nossa vida, né? Certo? Tá fazendo sentido, gente? Tá? Vejam que o planejamento, essas políticas públicas vão ter muito a ver
com o que acho que o Fabrício falou mais cedo, né? Com a conjuntura de momento, quem que está mandando naquele momento, naqueles órgãos, naquela prefeitura, naquela Câmara dos Vereadores, deputados, Senado e assim por diante. Por isso que quando você falou de Sabesp aí, a pessoa que vai trabalhar na Sabesp, ai, vendo o que está acontecendo aí. Muitas vezes não está, tipo a Enel, né? Corta 7 mil funcionários, fica ali com o mínimo do mínimo para rodar, porque está preocupado em ganhar dinheiro, não necessariamente em prestar um serviço de boa qualidade para a população. Porque a gente fala muito a Enel ficou aí nos holofotes, tem ficado, mas eu vejo a EDP com as mesmas. Quando eu precisei, acho que comentei alguma aula aqui, eu já tive situações de ficar 12 horas sem luz, e não era uma situação assim, chuva, a cidade toda, não. Aí, exatamente. A Débora está colocando aí. A privatização, né? A gente poder. Eu acho que é um grande inimigo do meio ambiente, né? Resumindo tudo que a gente está conversando aqui. Com certeza. Eu vi aqui o comentário, não sabia que ia ter, não, Débora. Muito importante você pontuar. Quando eu for prefeita, a Débora vai ser minha secretária do meio ambiente. Aí. Vou botar ela. Estava até acompanhando o Instagram dela, engajada na temática ambiental, né? Muito interessante. E importante que possamos divulgar esses acontecimentos também. Porque, olha só, me julgava antenado sobre o assunto, não estava nem sabendo que ia ter um fórum no meu quintal. Olha que coisa horrível, né? Péssimo exemplo. Manda sim, por favor. Agora, caminhando bem para o finzinho, sei que usei 90% da aula para poder tratar de água, mas por quê? Porque a água, ela é o bem da vida, né? E se eu vou falar de análise de área sensível, eu vou falar também de água e eu vou falar de legislação ambiental, que foi o que eu tratei nas aulas anteriores. O que são áreas sensíveis, pessoal? Vou pegar aqui alguns exemplos. E ao compreenderem os exemplos, vocês vão conseguir me explicar o que são áreas sensíveis. Olha, Pantanal Mato-Grossense, Amazônia, recifes de coral. Peguei exemplos de Mogi, áreas sensíveis de Mogi, Estação Ecológica do Itapetí, mananciais, naquele GeoMogi que eu mandei para vocês, no SIG interativo, tem essas áreas. Parque Municipal do Itapetí, Estadual da Serra do Mar, própria Serra do Mar, a Serra do Itapetí, o Vale do Botujuru, a várzea do Rio Tietê. Olha, curioso, hein? A várzea do Rio Tietê é área protegida, hein? E olha do jeito que está. Então, vejam que nós temos áreas sensíveis. E aí, passo para vocês, então, a pergunta: o que são áreas sensíveis? Conseguiram entender a partir dos exemplos? O que são essas áreas? Sim? Quem cala consente, hein, gente? A partir do pressuposto, todo mundo sabe que são áreas sensíveis. Essas áreas sensíveis vão ser passíveis de análise também, tá? Características ecológicas, características de uso do solo, fatores climáticos, tá? Promovendo ali, então, uma coleta de dados ambientais, análise do ecossistema, uso de modelos de simulação, tentando avaliar o impacto potencial de determinadas atividades para aquelas áreas. Já foram no Parque Chiquinho Veríssimo aqui? Se eu não me engano, está tendo que fazer reserva para poder ir. Você tem uma quantidade mínima de pessoas por dia, porque no caso ali também tem a ver com pessoas e tal, o número de pessoas que trabalham para poder atender. É o antigo municipal que você está dizendo? Oi, querido. Repete? É o antigo parque municipal que você está falando? Isso. Tem a Ilha de Marabá também. Muitas vezes essas áreas têm um número máximo de pessoas por dia. Não só devido ao contingente de pessoas que trabalham, mas sim a capacidade de carga dessas áreas. Aqui a Débora pontuando, o Parque Municipal, sim. Fernando de Noronha é icônico nesse aspecto, né? Porque você tem um limite de pessoas para circular ali naquele determinado dia. Algumas praias específicas têm isso também. Por quê? Porque o impacto causado ali no meio existe. Certo? E é importante que vocês lembrem. Débora, por favor.
Eu queria pontuar, aproveitar, né, gente? A gente tem que divulgar a cidade. Essa estação ecológica do Itapetí, eu acho que pouca gente conhece, né? Essa estação fica na Volta Fria, que é ali, assim, você passa o Cosmos, né? Para quem está vindo de César, assim, você pega pela perimetral, passa o Cosmos, aí geralmente a gente entra à esquerda para passar em frente ao Parque Leo Pfeffer, né? Então, ao invés disso, você vai reto, sentido também Jundiapeba, mas geralmente as pessoas não vão por ali, né? Então, chama Volta Fria, Rio Acima. Se eu não me engano, pertence ao distrito de Jundiapeba, fica entre Jundiapeba e Bras Cubas. Olha. E ali pertence à Fundação Florestal, né? E não é aberto à visitação, assim, de público final, como a gente fala, né? Mas ele é aberto a pesquisadores, mas também a gente pode marcar, falar que a gente tem um interesse em ir, assim, ele só não é aberto, assim, a lazer, nesse sentido. Mas se vocês quiserem, inclusive, a gente pode, tendo um grupinho, a gente pode ir até lá. Nossa, eu tô super dentro. Não conhecia, menina, também. E lá abastecia, uma curiosidade, ela abastecia tem as caixas d'água, né? Igual tem no Parque Municipal, que abastecia Mogi, né? Uhum. Não sei se vocês sabem, que aqui no Parque Municipal tem 2 caixas d'água de 100 anos atrás, que abastecia a cidade. Lá do parque, lá da estação ecológica, a mesma caixa d'água abastecia o Santo Ângelo, que na época tinha o Hospital Colônia, o leprosário, né, que chamava de leprosário, né, na época. Então, abastecia toda essa região do Santo Ângelo. Então, também é um importante polo, assim, de captação de água. Poxa, que interessante, eu não tinha noção, sinceramente. Eu já passei próximo dali, exatamente ali onde você pontuou. Ô, Debbie, esse é aquele... Pode falar. É aquele que a gente foi que teve uma oficina esse tempo de educação ambiental, que tem o chapinho amarelo. Isso. Pingo do... Isso. Ah, tá. Que é a Mônica. Tava chovendo, né, Tati? Eu fui com a Tati. Curioso essa ideia de alcance das coisas, né? Nunca vi uma placa. Tem alguma sinalização, alguma coisa, menino? Agora não. Eu já passei próximo, eu nunca vi nada. Tipo, nenhum. Não fofoquei Mogi, sabe? Quando você entrar na estrada você vai ver uma placa lá, assim, mas quando você já estiver quase dentro, assim. Nossa. Mas fora não tem, não, assim, na estrada não tem. Mas vamos fazer, eu acho que faz super sentido a gente fazer uns roteirinhos desse como grupo, né, daqui já que a maioria daqui, a gente é tudo da região, né? Adoraria. Sim. Nossa, super top. Inclusive, podemos movimentar a ideia aí. Sei que todo mundo tem suas respectivas vidas, né? Mas quem sabe aí que seja no final de semana, no feriadinho. Aula prática, né? Fundamental. O trabalho de campo é a base do propósito da educação. E só aproveitar, porque eu falei, eu acho que com o Saulo, que eu também queria que a gente fizesse um encontro aqui na beira do Rio Tietê, onde eu moro, que é na Ponte Grande. Porque eu estou fazendo uma pesquisa contando a história do bairro. Então, e eu estou querendo pessoas que queiram contribuir junto, né? Fazer esse tour. Então, criar um tour em cima dessa pesquisa, mas para a gente conhecer um pouquinho aqui da beira do Rio Tietê, nessa região, sabe? Daqui da Ponte Grande. Não sei se vocês conhecem aqui. Maravilha. Então, a gente pode combinar também. Aí eu falei só na aula do Saulo, mas porque parei para falar lá. Mas aí já fica o convite aqui também. Porque maravilha, adorei as 2 propostas. Se tiverem mais também, tô adorando, viu, gente? Vamos encher de evento. É isso. Tatiane? Não, só para comentar, né, que nós fomos na Estação Ecológica, eu e a Camila, num evento que teve lá. Infelizmente, a Débora não pôde ir no dia, mas ela também ia com a gente. E lá eles são muito abertos, muito receptivos. Nossa, eles vão ficar assim... Se eles souberem desse curso, eles vão ficar muito felizes. Tenho certeza que eles vão receber a gente assim. Eles tinham mudas para a gente plantar árvores ali. Foi muito bacana. Eu acho que aqui o grupo ia ser um encontro muito legal mesmo. Nossa, com certeza, viu? Vamos agitar essa ideia ali. Vamos mandando ali, procurar uma data ótima para o pessoal. E, poxa, super top.
A temática vocês devem ter percebido que eu já gosto, né? Porque eu não ia dar um curso sobre meio ambiente se não tivesse uma proximidade. Pessoal, para não atrasar a vida de vocês, mandei o link dos slides aqui. Depois só faltava de bibliografia, e a discussão sobre desafios é exatamente isso aqui, muito melhor do que o último slide que eu tinha proposto. Vou mandar no grupo também, tá? Por favor, se tiverem dúvidas em como fazer o mapa, ou qualquer outra dúvida, quiserem conversar, organizar o evento, estamos aí, tá? Vamos continuar esse diálogo, a conversa é fundamental para podermos construir essas pontes aí, viu, gente? Obrigado pelo tempo de vocês, por mais essas 2 horas. Agradeço aí a paciência, devem estar cansado de ouvir minha voz já, mas muito obrigado, viu, gente? Ótima noite, tudo de bom.